Olha, meu compadre, agora nós estamos onde? Na Câmara Municipal de Pentecostes, onde nesse momento está acontecendo uma baita de uma reunião com o Comitê de Bacia, conversando com a Eli Castro, a Elisângela Castro, para ser mais explícito, e essa moça aqui, que é desenrolada, vai falar para a gente sobre a importância dessa reunião. É isso? Bom dia a todos, né, que nos ouvem, né? Hoje acontece a 92ª reunião ordinária do Comitê de Bacia, uma reunião estratégica para definir os parâmetros de alocação dos açudes monitorados pela Gerência Regional da COGE de Pentecostes, onde logo mais, daqui a pouco, o Reginaldo, coordenador de operação, vai estar, né, fazendo a apresentação dos dados técnicos da situação real dos nossos reservatórios e as faixas de vazões que vai ser liberada para os açudes isolados e a vazão para os açudes do Vale Paranizados, né? O Estado, ele orienta que todos os nossos usuários de água sejam outorgados, né? E a gente, enquanto gerência regional, trabalhamos em conjunto, em parceria com os secretários municipais de agricultura, onde a gente incentiva que organize os seus agricultores familiares, né, os produtores rurais, que tire sua outorga, se está vencida, atualize, hoje é fácil, né, existe um sistema da COGE, onde você entra no site da COGE, a situação da bacia hidrográfica do Curu é satisfatória, nós não vamos ter problemas, né, na liberação dos nossos reservatórios, o intuito é que os nossos empreendedores, os nossos agricultores familiares e os nossos produtores rurais, né, comecem de fato a produzirem, né, aproveitar esse período onde o nosso rio vai ser perenizado e aproveite para fortalecer cada vez mais a sua produção agrícola. Muito bem. Muito obrigado a você. Estamos aí, certo? Hoje é a reunião chamada reunião de alocação. Eu não dizer que seja a reunião mais importante do ano, visto que é deliberada a vazão dos açudes, no caso aqui dos nossos açudes do Vale. São 14 açudes na bacia do Curu, mas tem aqueles que são mais, que tem a sustentação tanto da indústria, irrigação, principalmente o abastecimento humano. Hoje ocorre a 92ª reunião ordinária do comitê, estamos tendo várias pautas, né, nesse momento, né, pautas estas que a presença também dos nossos agricultores, né, porque são aqueles que ficam às margens dos rios, as nossas comunidades e também os nossos municípios, né. Tem também a vazão dos açudes isolados que nós temos, né, que já são mais especificamente para abastecimento humano, né, como o açude de Jerimum, Irauçuba, por exemplo, são chamados açudes isolados. São Mateus, em Canidé, nós conhecidos como açudes isolados, né. Mas nós temos os açudes do Vale, né, que nós temos o açude Castoré, que ainda está sangrando, né, já atingiu a capacidade máxima, o açude General Sampaio, açude Pentecoste, açude Frios e o Mirim e o açude de Tejiçuoca. Esses são os açudes que operam, né? Que é o chamado açude Boqueirão. Esses são os açudes que operam, né, todo o nosso vale, principalmente o perímetro irrigado Pentecoste, Curu, Paraipaba. Esse ano o inverno foi um inverno promissor. Teve a questão que chama o inverno criador, né? Teve água e teve sol, né? Não teve aquelas chuvas torrenciais, mais suficientes para ter uma recarga boa. Nosso reservatório, né, Pentecostes, chegou a 75%, mais do que o que ficou no ano passado, né? E isso é muito bom. General, 50%, isso é muito bom também, né? Como você mesmo falou, aí os Frios e o açude do Castoré atingiram a quantidade, a capacidade máxima. Isso quer dizer que nós temos uma garantia hídrica, né, bem satisfatória. É sempre bom, é sempre importante ressaltar a questão da preservação, tanto no controle do consumo da água, ter desperdício, como também essa questão da preservação do rio, né? Sem rio não tem água, sem água não tem planta, né? Então a gente, por exemplo, o núcleo de operação da COGE, ela faz todo o balanceamento do que a gente foi operado no primeiro semestre e o que vai ser operado no segundo semestre. A gente tem saldos positivos, né, dos açudes,
Só um exemplo, foi aprovada a locação no ano passado, o açude de Castoré ser liberado até 800 litros de água por segundo. Operou menos do que isso, então nós tivemos um saldo maravilhoso, porque a gente vai combater, não é questão nem de combater, mas é questão de conviver. A evaporação não tem como escapar, né? Mas é uma forma que é feito, todos esses dados são colocados para que haja essa preservação, que não venha também a estragar a água, né, de uma forma demasiada, como antigamente era feito, mas hoje é uma forma em que todo mundo sai beneficiado. Então os nossos rios serão perenizados, né, mas com uma responsabilidade que as pessoas, principalmente a COGE e nós do comitê, que vamos, daqui a pouquinho a gente vai deliberar qual seja a média de vazão, porque não é necessário, foi 800 litros d'água, mas não é obrigado ser liberado. É muita água. É muita água, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, dessa preservação. Se vai precisar mais de que 800, só numa eventual emergência, né? Só para esclarecer que muita gente às vezes pensa que é a COGE que faz isso, a COGE ela executa, mas os trabalhos principais, né, são deliberados pelo comitê. O Comitê de Bacia do Curu foi o primeiro comitê do estado do Ceará. Hoje são 12 comitês no estado e nós temos dos 10 maiores reservatórios do estado, 3 são nossos, da nossa bacia: Caxitoré, Pentecoste e General Sampaio. Então esses açudes que estão operando, vão operar, né, com essa segurança hídrica, primeiro abastecimento humano, e aí vem as outras prioridades, né, que a gente tem que fazer com forma bem responsável para que todo mundo saia beneficiado. Então agradecemos a todos vocês, agradecemos o pessoal do Comitê de Bacia, obrigado a você mais. Eu agradeço. Aí o senhor José, radialista também, né? E dizer que nossa missão é essa, de informar, de abrir espaço para que as pessoas fiquem informadas. Então seu comentário é importante, sua dúvida, tenho certeza que você comentar, sua dúvida será tirada através do Maílson de outro integrante do comitê, não é isso? Exatamente. Olha, meu compadre, para encerrar o nosso ciclo de entrevista, nada melhor do que conversar com o presidente do Comitê de Bacias, esse guerreiro aqui, conversar com o vice-presidente, que é o secretário aqui de Agricultura de Pentecoste, Daniel Castro, e com esse veterano aqui, que é o Mazinho. Pois então, começando pelo nosso presidente, né? Presidente, hoje é um dia importante, segundo conversando com o Maílson José, ele disse que é uma das reuniões mais importantes do ano, essa daqui, que é quando é definida o quantitativo das águas, da vazão das águas dos reservatórios para penalizar os rios, é isso? Isso. É um dia que a gente sabe, após as chuvas, né, quanto foi acumulado nos reservatórios e que a gente discute diante disso e do uso que vai ocorrer durante esse ano de 2025, quanto nós vamos soltar em cada reservatório. A gente faz uma discussão agora pela manhã com todos os membros do comitê e a gente vota o limite que vai ser soltado. Não quer dizer, se a gente votar 600 litros por segundo, não quer dizer que vai soltar direto 600 litros por segundo, mas que até 600 litros por segundo, né? Então essa discussão vai acontecer e começa pelos grandes açudes, depois vai para os menores açudes e depois para os açudes que a gente chama periféricos ao vale, né, que não estão ligados dentro do vale, mas que também essa discussão a gente limita também esse volume e que depois é discutido nas comunidades locais também. Às vezes, quando o camarada vai definir a questão da quantidade de água, ele bota o volume lá em cima, dá vontade de enforcar o cabo. Mas, rapaz, mas tanta água assim, mas a evaporação é maior e ninguém controla, né? Muito maior, muito maior. E depende do açude também, a evaporação, né? Pegar o volume 600 litros por segundo, calcular soltando ele durante esse ano todo, até o dia 30 de janeiro de 2026, esse volume é 1/3 do que evapora. E o Pentecoste? O Pentecoste é também a mesma coisa. Se eu soltar 600 litros por segundo no Pentecoste, o Pentecoste é 7 vezes o volume que... Maior o espelho, né? Maior espelho, mais fundo. Mais fundo, espelho menor. A gente vê os frios, a gente vê o açude Boqueirão, filhotes ainda, né? Mas, apesar de não crescer, mas eles também contribuem com a sua cota, né? Muito, contribui muito, sim. E são açudes de boas recargas, né? E sempre estão com um volume bem elevado, né? Diferente do Generação Pai, do Canidé, né? E do Pentecoste.
Às vezes a pessoa diz assim, o Pentecoste e o General Sampaio sofrem mais. São os açudes que mais soltam água, são os açudes maiores, mas que a gente tem também, eu lhe digo assim, uma disputa nas nascentes, né? A nascente do Rio Canidé e a nascente do Rio Curu é no mesmo local. E as águas que caem lá são separadas em 2 rios. Uma parte vai para o Canidé, uma parte vai para o General. Rapaz, e depois se juntam no Pentecoste. É impressionante isso aí. Elas nascem no mesmo local, percorrem caminhos diferentes E se juntam no Pentecoste. Não é mesmo? Que o inverno ia ser bom, Daniel, eu já sabia. Porque eu entrevistando aqui uns profetas da terra, eles me garantiram que ia ser bom. Disseram até quando o inverno ia começar. Tu se lembra? Lembro, Dia sim. 5 de dezembro. Sim. Aí os cabas acertaram. Só teve um que bateu na trave. Ele disse que o açude ia sangrar no dia 20 de abril, aí não sangrou, mas ficou com 75% da recarga, né? Muito bom, Zé. Há algumas controvérsias com relação ao inverno, porque alguns veranicos nesse intervalo de tempo não foram propícios para o desenvolvimento das culturas de feijão, principalmente, e de milho, né? A gente está fazendo agora aqui no Pentecoste as vistorias referente ao Garantia Safra, e nós estamos vendo uma perca acentuada nas 2 culturas. Mas com relação ao aporte de recursos hídricos dos reservatórios, algumas chuvas pontuais foram muito significativas, tanto é que nosso principal manancial aqui de Pentecoste está com esse volume de 75%, e nós estamos aqui, né, nesse processo rico e democrático, né, porque na participação existem todas as entidades que representam a microrregião da Bacia do Curu e aqueles que serão os principais beneficiados, que são os usuários, que eles mesmos vão participar do processo, onde vão votar, né, a quantidade de água que vai ser distribuída em toda a bacia, tanto para a sedentação animal, como também para a questão da produção, né? Aqui em Pentecoste nós temos uma grande novidade, fruto de uma luta nossa, né, que você inclusive faz parte também dessa luta, onde acredito que na próxima semana vai ser apresentado o projeto que regulamenta a questão da extração de areia. É importante frisar que a gente está dizendo a palavra regulamenta, né? Porque a extração de areia ela é importante para o processo que faz acontecer a fluidez do curso da água, né? Então, quando ela está em excesso, é permitido que seja extraída dentro daquelas poligonais para que a água ela não seja obstruída. E se Deus quiser, com essa diretoria, esse cidadão aqui que é um visionário, né? O Mazinho, que é um dos precursores aqui do nosso comitê de bacia, e nós estamos dando a nossa colaboração. Nós temos ideias significativas para que a água não seja liberada única e exclusivamente para causas que já vinha há muito tempo. Então, é por isso que nós estamos apostando nessa causa, né, com o apoio do nosso prefeito, com o apoio, a gente não pode negar que é necessária uma articulação política para que a gente possa atingir esses nossos objetivos, no sentido de reestruturar o perímetro do nosso, não só de Pentecoste, mas de toda a região. Em nenhum momento a nossa luta é contra a retirada de areia. A nossa luta sempre foi contra a devastação e a favor da preservação. Exato. Se preserva, a gente vai ter por muito e muito tempo. Se devasta, isso é finito, isso acaba logo. Mas, um momento importante como esse de hoje, né? Eu quero cumprimentar os seus ouvintes, nossos visionários que estão aí do outro lado. Essa equipe que está trabalhando com vocês, parabéns pela sua equipe, vocês cresceram, está em desenvolvimento. Sempre. E nós queremos dar um crédito especial à equipe técnica da COGEC que trabalha conosco. É uma equipe de técnicos competentes, as pessoas são competentíssimas. Inclusive, para liberar hoje as águas, eles fazem uma simulação de até quanto poderá ser liberado durante os 6 primeiros meses, fazem outra simulação e transmitem para nós, para que nós nos baseemos, né? Tomemos por base as informações deles. Então a gente aprende muito com os técnicos, é claro, está provado cientificamente e tecnicamente falando. Zé, é com muita honra, eu digo isso, que nós fazemos parte do primeiro comitê de bacia hidrográfica do Norte e Nordeste do Brasil. E hoje está aqui, está na 92ª reunião, Assembleia Geral. Olha, nós dissemos para eles que nós fazemos uma gestão de pouca água, o Estado do Ceará especificamente. Eles lá fazem a gestão de muitas águas, mas se torna pouco, porque é mais poluída do que as nossas.
Os paulistas disseram e ainda hoje continuam batendo nessa tecla. Vocês fazem a gestão de poucas águas, mas são águas puras, águas cristalinas que não tem. Aí tem aquela substância que bota lá por cima que eu não sei o que é. Só Deus sabe. Então é um prazer ter essa oportunidade de dizer para você, o comitê é uma eterna aprendizagem. E parabéns você, talvez nós 3 membros do comitê de bacia, do meu conhecimento até hoje, é a primeira vez que você está assumindo esse tipo de entrevista. Olha, você disse disse 2 palavras excelentes. Eu me preocupo a maneira como exploram esse minério que nós chamamos de areia do Rio Coru. A maneira. Agora, se for para fazer de acordo com o que preconiza os da SEMO, do Comitê de Bacia, da COGÉ, Secretaria de Meio Ambiente, o próprio órgão de imprensa que é você, aí você não se cala. Você bate a palmas para quem está explorando de uma maneira correta. Não derrubando solos legalizada, não derrubando sales agricultáveis, não explorando áreas que são perfeitamente... Não deixando buraco. Não tirando as barreiras. Sim. Não derrubando árvores. Sim, tá certo. Não. E aí eu posso passar meio dia falando disso aí, mas vamos encerrar nossa entrevista. Beleza, foi um prazer, Zé, parabéns. Realmente. Valeu, Daniel. É isso aí. Valeu, presidente. Prazer, Heleno. E você, compadre, você que está em casa, tu tem uma missão agora. Senta o dedo aí no telefone e compartilha. Valeu?